Ora, muito boa tarde a todos. Pediram-me para falar de judeus e dos judeus, de Israel, da Inquisição. Tenho vários pedidos que parece que são a mesma coisa e não são. E eu tenho muito gosto de falar no assunto, mas sempre explicando que não é, não é nem de perto nem de longe a mesma coisa. É que não é. Em primeiro lugar, porque quando se fala de Inquisição, fala-se sobretudo, da perseguição aos judeus sefarditas. Em segundo lugar, porque quando se fala de Inquisição, não se fala apenas de judeus, nem exclusivamente de judeus, mas sim de muitos outros de tipos de prevaricações da altura, como, por exemplo, qualquer heresia protestante, como, por exemplo, atividades de feitiçaria e bruxaria, como, por exemplo, crimes de natureza sexual na altura, a sodomia, o incesto, o adultério, tudo isso cabia sob a alçada da Inquisição, que se falava, que se fala também de outros aspectos como a censura de livros e de propaganda. Portanto, a Inquisição abrange um setor de intervenção muitíssimo maior do que o setor relativo à perseguição dos sefarditas. Mas, enfim, é uma simplificação simpática e que, sobretudo, tem a ver com o lobby judaico, ou os lobbies judaicos, que são enormes. Como sabem, eu sou pró-judeu, portanto não vale a pena estar sempre a repetir a mesma coisa, mas é para explicar às pessoas que não são independentes no assunto. Sou pró-judeu porque sou descendente de famílias judaicas que foram perseguidas pela Inquisição de uma forma brutal, portanto, até em homenagem a esses meus antepassados. Mas, enfim, o que é, no fundo, a Inquisição? Bom, voltando à minha lógica de origem, de matriz altusseriana, sem ser de esquerda, nem comunista, nem nada que se pareça, o Estado normalmente tem três fins clássicos: defesa e segurança, justiça e, mais tarde, o bem-estar. Não é? São os fins clássicos do Estado. Ora, na altura em que isto passa, os fins do Estado são, sobretudo, a segurança e a defesa e a justiça mais alta, digamos assim. Havia uma parte da justiça que era, ainda assim, menos pública e menos estadual, a justiça das comunidades e a justiça das coletividades, chamemos-lhe assim. E, portanto, autarquias tinham a sua justiça própria, aquilo que eram as ordens profissionais, chamemos-lhe assim, não é verdade? Que eram, no fundo, a Casa dos 24, os ofícios da Casa dos 24 tinham a sua justiça própria. Não vamos entrar aí. Bom, e havia justiça privada, o duelo, por exemplo, era uma justiça privada, não é? De maneira que a Inquisição insere-se naquilo a que o Althusser chamou de aparelhos repressivos do Estado. Os aparelhos dividem-se em dois grupos: aparelhos ideológicos e aparelhos repressivos. Os aparelhos ideológicos funcionam predominantemente, e esta palavra é crucial, não funcionam apenas, não se pode simplificar de maneira a dizer que só fazem isso, é mentira. A sua função primordial é inculcar ideologia, e por conseguinte temos aí a família tradicional, as confissões religiosas, as escolas, os média, os jornais, tudo e mais alguma coisa, a cultura, a arte, aparelhos ideológicos, e do outro lado, os aparelhos repressivos.
Os aparelhos repressivos são, sobretudo, as forças armadas, as polícias, os tribunais, o direito penal, o próprio direito em si é um aparelho repressivo. Ora bem, na altura em que isto acontece, a Inquisição aparece em primeiro lugar no século XII, já lá vamos ver, para combater as heresias. O Estado não tinha polícia. O Estado não tinha polícia. A polícia é uma coisa que não é muitíssimo mais recente, não é assim? De maneira que havia forças armadas, sim senhora, uma parte privadas, outra parte privadas, ao melhor, dos grandes suzeranos, ao serviço do rei e do próprio rei, mas polícia é uma coisa que não se percebia. Muito menos havia uma organização de polícia secreta, não é? Daquilo que nós temos hoje de intelligence. Ora bem, e a forma que se encontrou no Ocidente, sobretudo em França, para combater as chamadas heresias, que eram ideologias religiosas que punham em causa a ordem do Estado, foi através da instituição da Inquisição. Estamos por volta do século XII. E quais foram essas heresias? Foram as primeiras heresias. As heresias dos cátaros, ou puros, dos albingenses, que era mais ou menos uma consequência desta, dos valdenses, dos fraticellis, dos hussitas, seguidores de Jean Hus. E, portanto, toda esta pleiade de gente que foi, de alguma forma, opositora àquilo que era a ideologia de Estado, a ideologia do rei, a ideologia do sistema, teve de ser combatida de uma forma violenta, mas não pelas Forças Armadas, não, até porque as heresias atravessavam as Forças Armadas, mas por algo de novo que tivesse que ser instituído especificamente para este combate. Como veem, a Inquisição não foi criada por causa dos judeus. Foi criada, sobretudo, por causa das heresias protestantes. Só mais tarde é que alarga, em certa medida, a sua função. E a sua função repressiva alarga-se àqueles setores que eu acabei de dizer e, obviamente, que apanha os cristãos novos, já vamos dizer porquê. Os cristãos novos, que são aqueles que foram forçados à conversão, apanha ainda e sempre os movimentos da reforma protestante, sempre até à extinção que em Portugal ocorre no século XIX, em 1820, mas não acaba aqui. Vamos ver que a Inquisição continua em muitos sítios, não é assim? Em Espanha acaba em 1834 e em Roma o Santo Ofício durou até 1965. Bom, a reforma protestante é, em muitos sítios, ideologia de Estado e, portanto, naturalmente, nesses sítios não faz sentido nenhum, na Holanda ou nos Países Baixos, enfim, ou mesmo nos Estados da Alemanha, onde foi ideologia de Estado. Enfim, não faz sentido nenhum aí falar de Inquisição. Isto ocorre, sobretudo, nos Estados de ideologia oficial católica, de religião católica. Bem, em Portugal, já agora, o Tribunal do Santo Ofício é fundado também muito remotamente em 1253, século XIII, mas como tribunal eclesiástico, portanto, restrito, de certa forma, a uma lógica específica da Igreja,
não é assim? Peço desculpa. Em Portugal, data de 1376, a fundação como Tribunal Eclesiástico Geral para a Comunidade Católica, que é 1253, mas para Portugal, a instalação em Portugal é de 1376. Na prática, é com Dom João III que o Tribunal se vai expandir de forma a constituir verdadeiramente um aparelho repressivo de Estado, a partir de 1536, e é mais ou menos distribuída em duas fases. Numa primeira fase pelo Marquês de Pombal, que é o grande primeiro-ministro do rei Dom José, em 1759, portanto, acabando com a diferenciação entre cristãos novos e cristãos velhos e impedindo legalmente que se falasse em cristãos novos, e depois, finalmente, é extinta, seguirá a Revolução de 1820, em 1821. Bom, até então, finalmente, na parte final da Inquisição, aparecem novos, portanto, já depois do Pombal, ou durante o pombalismo e depois do Pombal, aparecem novos objetivos de reconversão do Santo Ofício, no sentido de, em certa medida, refocar os inimigos da ideologia do Estado. Estamos numa altura de convulsão, de alteração ideológica, mas é assim que esta organização se refoca, pela perseguição ao iluminismo, no fundo, à grande nova filosofia iluminista e à maçonaria em particular. A Inquisição Portuguesa prendeu vários maçons estrangeiros e portugueses, e os processos estão ainda hoje na Torre do Tombo para poder ser consultados. Bom, onde é que, vamos a números gerais, onde é que se situou a Inquisição em Portugal? Bom, em Portugal situou-se sobretudo em Lisboa, Évora, Coimbra e Goa. Estes foram os 4 grandes locais onde a Inquisição operou sistemática e fortemente. Houve também 2 sítios onde durou pouco tempo, mas também funcionou com alguma eficácia, que foi no Porto. Houve uma Inquisição no Porto e em Lamego. No Porto e em Lamego. Os números variam, não se consegue chegar a um acordo total, de números totais. Em todo caso, sempre se dirá que os números aproximados da Inquisição, segundo um autor chamado Garcia Cárcel, anda por volta dos 150 mil. Portanto, a Inquisição terá perseguido cerca e aprisionado e castigado, punido de alguma forma, cerca de 150 mil. É um número completamente redondo, como se vê. E os condenados à morte foram cerca de 2%, ou seja, entre 3 a 5 mil pessoas. É claro, é preciso clarificar este aspecto. Condenado à morte é um indivíduo que nós entendemos que ele é morto a seguir. Não é verdade. Houve vários condenados à morte que não foram agarrados pela Inquisição, mas foram condenados na mesma.
e eram mortos em estátua, ou em ossadas. Ou seja, de repente morriam, por qualquer razão, por causa das torturas que lhe faziam na prisão, e como tinha sido condenado à morte a ser queimado vivo, não havia queimado vivo, era queimado morto. E então punham os ossos a fazer o auto de fé para serem queimados. Por outro lado, queimado em estátua significa o senhor fugiu, mas foi condenado à morte, e nós vamos declará-lo e vamos tratá-lo como se ele estivesse aqui. Criavam um boneco com o nome dele, queimavam-no e a pessoa estava proscrita para o resto da vida porque tinha sido condenada à morte e tinha sido executada um simulacro de pena. Eu penso, devo dizer com toda a franqueza, que o número tem que estar mais perto dos 5.000, se não for para mais. E porquê? Porque, embora os condenados à morte decorressem de uma sentença que não era uniforme, não é? Havia condenados à prisão, condenados a torturas, o chamado potro. Enfim, não vou entrar agora nesta parte. As pessoas eram torturadas das formas mais vis, não é? Esticados até arrebentarem os ligamentos. Enfim, não vou sequer entrar por aí, porque é um filme de terror. Isto está online, podem ir ver o que é. A tortura do potro, ou a tortura dos... Enfim, as outras torturas. Mas muitos deles morriam em virtude desse tratamento, em virtude da prisão tenebrosa a que eram sujeitos, em virtude dos maus tratos a que estavam sujeitos, em virtude das torturas a que estavam sujeitos. Portanto, dir-me-ão, mas nesse caso não houve uma condenação à morte. Pois não, mas o efeito é igual, não é? O efeito é igual. Portanto, as estatísticas são muito traiçoeiras, não é? Portanto, eu diria que nunca menos de 5.000, nunca menos de 5.000. Embora, enfim, o número, eu não tenho segurança nenhuma no número, porque a estatística não está feita. Bom, queimados, temos uma estatística relativamente próxima, 1.175 queimados em alto de fé, público, não é? A pessoa ia para lá com o San Benito e era queimada em público. 1.175 e mais 689 que foram torturados em atos de fé e mortos em atos de fé. Bom, isto vale o que vale, é um número relativamente escasso, não sei se está certo, não tenho forma de contradizer. Na Península Ibérica, os períodos mais dramáticos da Inquisição foram em Espanha entre 1478 e 1834, em Portugal entre 1536 e 1821, e em Roma, como disse, entre 1542 e 1965. Houve outras perseguições, mas eu já percorri, quando era novo, e ia à Torre do Tombo, às vezes dia sim, já percorri centenas e centenas de processos, até para ver os meus antepassados, de Inquisição e os parentes todos, e devo dizer que a esmagadora maioria dos processos que estão contidos na coleção do Santo Ofício são processos ditos crime, são processos contra os cristãos novos. Mas há outros, não há dúvida, não são só os mesmos, como por exemplo a feitiçaria, a bruxaria, os pactos com o demónio, a sodomia, os atos sexuais com animais, por exemplo, enfim, e tantos outros. Tudo isso passava pela Inquisição. Como é que funcionava a Inquisição? Bom, funcionava pelo medo. As torturas eram conhecidas e eram oficiais, as prisões arbitrárias eram conhecidas e eram oficiais, o medo é que funciona, as delações eram sistemáticas, as confissões sob a ameaça de tortura e, portanto, o medo que era alimentado com os atos públicos de queima em vida em estátua,
como por exemplo aconteceu com o Torquemada, não é? Estes atos públicos serviam para fechar o circuito do medo. Funcionava na base do terrorismo de Estado. Bom, porquê é que isto foi posto a andar? Já vos expliquei a razão sistemática, tem a ver com os aparelhos repressivos do Estado, ideológicos e repressivos. E em Portugal tem a ver com a circunstância de Dom Manuel I, nosso rei Dom Manuel I, estamos em perfeita expansão, não é? No auge, Dom João II, Dom Manuel I, expansão, e os espanhóis também, dos descobrimentos e não só, e das ocupações, porque às vezes não há descobrimento nenhum, mas isto não vale agora para aqui, da expansão, digamos assim, dos impérios coloniais ibéricos, e Dom Manuel I casa com a princesa Isabel de Aragão e Castela. E os pais, não é assim, católicos, reis católicos, impõem um contrato de 30 de novembro de 1496, impõem no contrato a expulsão dos judeus sefarditas de Portugal. É claro, isto é como tudo na vida, não é? Na altura está tudo bem, não custa nada, sim senhora, assina-se e não se fala mais nisso, mas depois começa-se a ver que eram muitos, eram muito ricos e aquilo fazia alguma moça. Fazia alguma moça. Então, espera lá, calma, isto se calhar não nos interessa muito. E essa situação de expulsão dos sefarditas agrava-se pela expulsão espanhola anterior dos sefarditas em 1492. Os espanhóis expulsam os sefarditas e eles vêm para Portugal e o próprio rei diz: não, podem vir, desde que paguem os impostos, a gente deixa-os cá ficar. E depois vem este contrato de casamento que estraga tudo. Já vamos ver como é que foi dada a volta ao bilhar grande. Nós arranjamos sempre uma solução de dar um jeito, não é? Os cabo-verdianos e os brasileiros e os angolanos e os moçambicanos não aprenderam isto sozinhos. Isto de dar um jeito é nosso. Nós é que o desenrascar é nosso. O desenrascar é nosso. É curioso. Constava num manual de operações especiais das Forças Armadas norte-americanas um comentário seguinte: há uma ordem em Portugal que é muito útil e que convém conhecer, que é desenrasca-te. É uma ordem muito interessante porque quem dá a ordem, o superior hierárquico, não sabe a solução e quem a recebe também não sabe a solução, mas a coisa aparece depois feita. Desenrasca-te. Sim, o meu tenente, o meu capitão, e o gajo desenrasca-se, inventa, pá, faz o que tu quiseres, não chateis. Bom, 60 mil novos judeus cheios de bago que entram para Portugal. O problema agrava-se. Não só tem que expulsar mais pessoas, como é mal empregado. Quer dizer, estes tipos são tipos com muito dinheiro, são tipos com muito conhecimento, são tipos importantes, são tipos inteligentes, e a gente vai perder isto só porque há um contrato assinado com os reis de Espanha. Não sei se é boa ideia. Bom, e por conseguinte a coisa piorou. Por outro lado, é preciso dizer, a rede dos judeus estendeu-se ao Império Colonial. Muitos fugiram para a Índia, muitos fugiram para o Brasil, mas muitos fugiram para outros sítios, para a Itália, já lá vou, para Florença, Pisa, por exemplo, tem uma grande comunidade de judeus portugueses,
para a Holanda e depois para os Estados Unidos. E depois para os Estados Unidos. E, por conseguinte, era preciso alargar a rede persecutória aonde fosse possível. Aonde fosse possível. No estrangeiro, naturalmente, não é possível, mas no estrangeiro não era possível, mas noutros sítios